Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje, vou estar trazendo aqui para você um conteúdo novo, certo? Que está saindo do forno, que é uma parte, do que está sendo essa reforma tributária. Nas duas últimas aulas nós falamos de ICMS e de ISS. E por que eu vou estar falando aqui agora sobre a questão do IVA e IBS? Porque o ICMS e o ISS eles deixarão de existir daqui a algum tempo, certo? Você não ouviu errado. O ISS e o ICMS eles deixarão de existir e serão substituídos pelo IVA e IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá certo? E Enildo, você está me dizendo que tudo que eu aprendi de ICMS e de ISS daqui a alguns anos eu vou ter que esquecer? Sim, vai. A reforma tributária ela foi criada principalmente com um ponto muito positivo, que se faz necessário que o Brasil ele crie mecanismo de simplificar o recolhimento dos tributos. O IVA ele já existe em vários outros países, certo? Já é uma realidade, principalmente nos países europeus. Ou seja, o que o Brasil está fazendo agora não é novo, é algo que ele já poderia ter feito há 10, 15 ou 20 anos atrás. Hoje nós temos uma gama de tributos que é muito difícil a compreensão de todos eles, e por conta disso muitas pessoas acabam pagando mais imposto do que deveriam, outras pagam menos que deveriam, porque é difícil compreender. Então o governo decidiu que ele vai unificar alguns tributos, no caso do ISS, do ICMS, eles vão deixar de existir e vai existir o IBS. Então vamos falar um pouco agora aqui do que é esse IBS. Esse IBS ele será um tributo de responsabilidade dos municípios, do Estado e do Distrito Federal, tá certo? Ou seja, os estados e municípios terão a responsabilidade compartilhada desse tributo, tá certo? Que é chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E vamos ver aqui, pessoal, as principais características do IBS, tá certo? Para que vocês possam entender. O IBS ele vai ter uma base ampla, certo? E ele vai incidir sobre bens e serviços tangíveis, intangíveis, importação, produtos digitais, com alíquota uniforme e poucas exceções, tá certo? Hoje, o ISS e o ICMS eles têm uma gama de isenções, uma gama de produtos que têm benefícios. Então, com o IBS, tudo isso vai acabar e ele vai incidir sobre tudo, certo? Sobre o que é tangível, sobre o que não é tangível. Hoje nós temos dezenas de pessoas que ganham dinheiro na internet e não pagam nenhum tipo de imposto. Então, tudo isso vai passar a ser tributado com a vinda desse novo tributo, tá certo? Outro ponto importante, outra característica importante do IVA, pessoal, é que nós temos, desses vários problemas que a gente fala no país, devido ao imposto não ser claro, a gente acaba recolhendo imposto sobre imposto. Não sei se você lembra, lá no cálculo que eu fiz do ICMS, que eu dei o exemplo de uma empresa que vendia produtos de chocolate, ele ia por R$10.000, a gente tinha a alíquota do ICMS, que era 20%, e a gente aplicou sobre os R$10.000 do produto, certo? O que ocorre agora com a vida do IVA? O cálculo do imposto ele vai ser por fora. Não se deve mais recolher imposto sobre imposto. Por exemplo, durante muito tempo teve uma briga muito grande sobre qual era a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por que ele? Porque assim, um exemplo, R$10.000 é o valor do produto. Aí eu vou aplicar as alíquotas do PIS e COFINS para poder calcular meu imposto. Só que tem um detalhe. Nesses R$10.000, dentro dele tem o ICMS, porque o ICMS é um imposto por dentro.
ICMS é um imposto do débito. Ou seja, eu estou pagando um imposto sobre o produto e estou pagando imposto sobre o ICMS. Então, uma das características do IVA é acabar com o recolhimento de imposto sobre imposto. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui para que você possa entender. Nós temos aqui que como é feito hoje, um produto que é R$ 10.000 e vamos estimar que a carga tributária geral, né, que esse produto vai pagar vai ser 30% ao final dele. Então, nós temos de produto na real 7%, só R$ 7.000, porque 30% é de imposto embutido nele, e o valor do imposto que a gente vai pagar no final vai ser R$ 3.000. Por quê? Porque a gente tem que aplicar a alíquota sobre a base de cálculo. Qual é a base de cálculo hoje? É os R$ 10.000. Então, a gente está pagando imposto de 30% sobre R$ 3.000, que é imposto. Hoje é feito assim, é recolhido imposto sobre imposto. No novo cálculo que vai vir, né, o cálculo por fora, nós vamos ter, né, realmente quanto foi a produção, quanto que realmente é o custo desse produto. Não, o custo do produto é só R$ 7.000. Ali não vai ter ICMS, porque não vai existir mais, não vai ter nenhum produto nele, porque não vai ter. Então, se ele é R$ 7.000 e a alíquota geral, né, dos impostos dá 30%, eu vou aplicar somente sobre a base de R$ 7.000. Então, essa empresa só vai pagar R$ 2.100. Ou seja, o valor, né, final desse produto ele vai diminuir, né, e deixa de ser 10 e passa a ser 9.100. Houve uma economia aí que muito provavelmente quem vai sentir no bolso será o consumidor. E aí, Nildo, você está dizendo que com o IVA os preços das mercadorias vão diminuir? Em alguns casos sim, em outros não. Tá certo? Não foi feito ainda um estudo aprofundado para saber o real impacto, né, de todas essas mudanças no dia a dia das empresas e no dia a dia das pessoas. Por isso, pessoal, que a transição, o período que essa nova forma de cobrar tributo, que o IVA, né, vai entrar realmente em prática, é de 10 anos. Certo? Ou seja, ele foi aprovado em 2023, 2024, 2025, ele vai receber leis complementares que vão justamente regular como que tudo isso que eu estou falando aqui vai acontecer. A partir de 2027, o IVA ele já vai começar a existir com a alíquota de 1%, né, a alíquota teste, para saber como é o comportamento e os sistemas que vão comportar essas informações. Então, durante esse período de transição, vai chegar um momento que nós vamos ter o ISS, vamos ter o ICMS, vamos ter o IVA e IBS também, todos juntos, né, até chegar o momento de o ISS e o ICMS sair fora. Certo? Dois pontinhos aqui muito importantes que vêm com essa mudança também, pessoal, é que o IVA ele vai ser, né, não cumulativo. O que é dizer não cumulativo? Ou seja, ele vai ser na escala de débito e crédito. Muito parecido, né, com aquela ideia do ICMS, certo? Eu comprei, eu tenho um crédito, eu vou vender, eu tenho um débito. Então, o IVA ele tem essa característica, certo? Esse direito a crédito, né, eles têm as suas exceções. Por exemplo, se eu sou pessoa física, vou comprar, não vou ter esse crédito, né, porque eu não preciso, não se faz necessidade, tá bom? Então, esse é um ponto também que a gente ainda não sabe como vai funcionar nas empresas que prestam serviço, certo? Porque tanto na empresa de comércio como nas empresas prestadoras de serviço, ele terá esse regime não cumulativo, ou seja, débito e crédito. Falta muita coisa a ser explicada ainda, por isso que são 2 anos de leis complementares que vão estar saindo justamente para normatizar como que vai ser esse tipo de recolhimento que o governo está dizendo. E outro ponto importante também é que no Brasil, pessoal, para que vocês entendam, existe uma grande guerra fiscal. E o que é essa grande guerra fiscal? Empresas, estados, né, eles
dão séries de benefícios para fazer com que empresas venham se instalar nos seus estados, nos seus municípios, dão alíquotas diferenciadas, dão isenções de tributos por 10 anos ou por vários anos. E uma das propostas também dessa reforma tributária é acabar com essa guerra fiscal. Por quê? Porque essas regras que eu listei aqui para vocês, elas vão valer para todos os estados e para todos os municípios e o Distrito Federal. Ou seja, isso vai facilitar muito a vida, né, dos escritórios de contabilidade, porque a legislação ela vai ser única no Brasil todo e não existirá mais essa figura de benefícios fiscais. Ou seja, já tem um calendário, né, para que todas essas empresas que tenham benefícios fiscais ao longo desses 10 anos, elas vão ter que, esses benefícios vão ser extintos e elas vão perder esses benefícios. Aí, né, é uma outra questão que ninguém também sabe como vai ficar. Por quê? Porque a gente sabe que muitas empresas eles vêm aqui para o Nordeste justamente porque são o Nordeste, né, os principais estados que dão esse tipo de benefício. Porque os grandes centros das empresas, né, eles estão lá no Sul. Por conta disso também foi criado, certo, um fundo, né, o governo federal desses impostos, parte desse imposto ele vai para o fundo, para durante o tempo o governo federal compensar, né, a perda de arrecadação de determinados municípios ou de determinados estados por conta dessas alterações. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre o IVA e IBS é isso, certo? Para que vocês possam estar atentos, né, e antenados às mudanças que estão aí por vir. Então, muito importante, vocês sabem que o ICMS ele vai deixar de existir e nós teremos o IVA e IBS. E eu aguardo você na próxima aula.